Boa tarde, tudo bem? Como prometido, estou hoje eu aqui gravando um vídeo para vocês para explicar a minha trajetória e a do meu marido, que também é o meu sócio aqui na empresa, em como a gente chegou até a Bertolini, quais os nossos sonhos, quais os nossos objetivos com essa empresa, né? Espero que vocês estejam tendo um ótimo final de semana, um ótimo domingo. E eu vou dar aqui uma breve explicação, tá certo? Para tentar não aprofundar tanto aqui e o GTV não cortar. Mas a história é um pouquinho longa, mas vamos lá, eu vou tentar resumir para vocês. Meu nome é Aline Mitidieri, eu sou fisioterapeuta, sou formada em São Paulo, tá? Na Universidade Bandeirantes de São Paulo, na Uniban. E no momento que eu estava lá em São Paulo, eu fiz vários cursos, porque eu não sabia quando eu voltasse qual seria o campo que estaria mais aberto aqui, mais lucrativo para trabalhar, é o campo que eu gostaria, mas também que eu me identificaria mais. E, gente, eu sou uma pessoa extremamente indecisa, extremamente medrosa. O medo é bom, tá? O medo é bom, ele dá aquele alerta pra gente, mas o medo não pode nos paralisar, né? E até hoje eu sinto que o meu medo, ele me paralisa um pouco de realizar as coisas que eu tenho vontade. E isso vem de lá de trás, tá certo? Então, assim, eu tinha medo de chegar, de voltar aqui em Aracaju e de não ter trabalho e não saber o que fazer. Então, eu fiz vários cursos lá em São Paulo. Inclusive, eu fiz uma pós-graduação também voltada na área de respiratória, que eu não me identifiquei, tá? Eu não me identifiquei, eu não sei nem por que eu fiz voltado para a área de respiratória. Na realidade, eu estava me conhecendo, eu gostava da teoria do assunto, mas quando eu fui para a prática, realmente, eu não consegui me identificar muito, mas eu fiz o curso, concluí, cheguei aqui em Aracaju e fui trabalhar no Hospital São Lucas. Trabalhei na parte de UTI, não resisti, não aguentei. Gente, eu sonhava, eu tinha péssimas noites, eu sonhava com aqueles aparelhinhos da UTI apitando no meu ouvido e paciente morrendo, paciente voltando. Olhe, juro, foi uma época bem turbulenta na minha vida. Eu passei pouquíssimo tempo lá no Hospital São Lucas, porque eu não aguentei, tá? Entre esses e outros motivos também que me levaram a sair de lá, esse foi um dos principais, porque eu não estava feliz e eu não estava me identificando ali dentro. A princípio eu achei que seria só no caso da UTI, então eu passei a trabalhar nos quartos. Mas era tão triste, porque a gente trabalhava, né? A gente chegava lá e a gente era aleatório, né? Sorteio, nem sempre a gente atendia as mesmas pessoas. Então você se identificava, criava um carinho com aquela pessoa e às vezes você ia no outro dia atender aquela pessoa e ela já não estava mais lá. Quando era porque ela recebeu alta, maravilha, você ficava super feliz, mas infelizmente quando era por óbito a gente ficava mexido, né? E eu preferi sair, tá? Eu preferi sair de lá do hospital porque realmente era uma coisa que não estava me dando muita felicidade. Nessa época, minha mãe, ela fazia uma atividade física, Pilates, né? Ela fazia Pilates lá no estúdio de Pilates com um pessoal maravilhoso. E daí eu fui, né? Fui lá conversar também. Sempre gostei de atividade física e sempre gostei mais dessa parte que anaeróbica, né? E tipo yoga, Pilates, né? Coisas assim mais tranquilas, porque não vai pensando que o Pilates é tranquilo não, tá certo? E o que eu tô querendo dizer é o seguinte, aí minha mãe conversou lá com a dona, né, com o Suede e tal, eu fui lá, conversei com ela, e ela disse para eu fazer o curso, né, ela iria me dar todo o suporte e tal, e tava precisando de gente para trabalhar lá, e eu fui, enfiei a cara, fui fazer o curso em Salvador, fiz um ano de curso, fiz as provas, fiz tudo certinho, e fui trabalhar com Pilates. Isso foi em 2004 para 2005, já tem uns 15 anos que eu trabalho com Pilates, muita coisa, né, gente? E eu amo Pilates, eu amo os resultados que o Pilates dá, eu amo tanto dar aula como fazer aula de Pilates, tá certo?
mas também não é uma coisa que eu vou te dizer, eu estou extremamente feliz, extremamente satisfeita e quero viver como professora de Pilates a minha vida inteira. Não. Por 2 motivos, tá? O Pilates é uma atividade autônoma. Então, assim, você não tem uma segurança, você não tem uma estabilidade. Se você tem aluno, ótimo. Se você não tem, né? Então, assim, é uma coisa que eu gosto muito, que eu quero ter como hobby, eu não quero largar, né? Mas é uma coisa que eu não quero viver disso. Passar de manhã, de tarde, de noite dando aula de Pilates para poder ter alguma condição financeira legal. Então, eu fui atrás de concursos, né? Busquei estudar para concursos e fui fazendo um, fazendo outro, ficava sempre bem próximo, mas não entrava, até que finalmente eu consegui entrar, né? Eu passei no concurso da Prefeitura de Maruim, sou concursada de lá como fisioterapeuta, mas no momento eu tô afastada de lá, tá certo? E também não é uma coisa que me deixou feliz, né? Eu acordava umas 4 horas, 4h30, 6 horas eu já tava lá em Maruim. Sabe como é interior, né? Muita gente para você trabalhar, muita gente legal. Eu sinto muita falta dos pacientes que eu tive lá em Maruim, tá? São pessoas muito humildes, muito sinceras, maravilhosas. Mas a gente não tem uma estrutura legal, a profissão, ela não é valorizada, né? Eu não digo não pelas pessoas de lá do interior que faz, que são as pessoas que mais valorizam a fisioterapia, mas de uma maneira geral, né? Para a gente conseguir ter um ambiente adequado para trabalhar com estrutura adequada, isso em qualquer lugar, tá certo? Então eu tava muito cansada, eu não tava satisfeita, eu rezava, para vocês terem ideia, eu tenho muita dor de cabeça, eu tenho muita enxaqueca, e tinha dias que eu tava tão cansada que eu rezava para eu amanhecer com enxaqueca para eu poder conseguir faltar a Maruim com atestado. Então era uma coisa que tava me adoecendo por dentro. E aí foi quando veio a ideia de construir uma empresa, né? E aí eu tinha uma amiga que virou minha sócia, e a gente construiu uma empresa de fisioterapia por aqui, tá? A gente não queria uma empresa lá no miolinho, na área que tem mais clínicas de fisioterapia, então a gente jogou pro universo, pegou e colocou uma empresa num bairro afastado, que não tinha muitas clínicas de fisioterapia na época, e a gente agregou várias coisas. Era muito linda a nossa empresa, juro. A gente tinha desde fisioterapia, RPG, estética. Eu passei a trabalhar com o meu Pilates, né, individualmente. Saí de lá do estúdio, com todo o pesar do mundo, mas fui para o meu próprio estúdio. E a gente tinha salas que a gente alugava para médicos. Na época foi quando eu conheci o meu marido, né, foi lá. E ele trabalhava com lutas. E aí ele foi para lá dar aula de lutas, botou uma salinha lá. E a minha irmã também entrou no mundo dos produtos naturais e colocou uma lojinha de produtos naturais. Era linda a nossa empresa, linda. Mas por N motivos, acabou também não dando certo. Sociedade, a gente desfez sociedade. Eu ainda tentei levar a empresa, né, mais adiante sem a sociedade. Mas era muito gasto, a casa era muito grande, tá entendendo? E a gente tava começando, então tava naquela luta de ganhar cliente e tal. Então eu preferi fechar enquanto eu ainda teria condições de arcar com tudo, do que, né, a gente ficar tentando. Como eu disse, o medo mais uma vez me paralisou. Medo é muito bom, mas eu sou extremamente medrosa, certo? Eu sou extremamente insegura. Eu olhei para aquilo ali e eu tive medo de continuar tentando e não dar certo, né? Então eu preferi parar enquanto ainda tinha condições de arcar com tudo. Hoje em dia eu paro assim, penso, me arrependo de algumas coisas, mas melhor a gente se arrepender de coisas que a gente fez do que de coisas que a gente não fez, não é isso? E poderia ter dado certo? Eu poderia ter empenhado um pouco mais de força ali dentro e tentado um pouco mais, mas infelizmente Deus sabe o que faz, não é isso? E quando eu saí de lá da empresa, quando eu fechei a Renovare,
eu botei a mão na cabeça e disse, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer da minha vida? Porque eu não tava me identificando com nada. Eu fiquei até meio deprimida um pouco na época. Eu não quis voltar a trabalhar com Pilates no estudo que eu trabalhava antes. Eu fiquei um ano praticamente parada. O máximo que eu fazia era ir no hotel, né? Trabalhava com minha mãe, trabalho até hoje lá no Hotel Jatobá. Ajudo ela na parte de estoques, lançamentos de notas, saídas de produtos, entrada, essas coisas, certo? Mas eu também não me identifiquei com hotel, percebe? Todo mundo dizia, gente, sua mãe tem um hotel, como é que você não consegue? É seu patrimônio, como é que você não estuda ali com afinco? Eu tentei. Eu tentei até fazer um cursinho voltado para essa parte de administração, de coisas, para ver se eu conseguia me identificar ali dentro do turismo, dessa parte de hotelaria, mas eu não me sentia feliz, eu não consegui ficar, entendeu? Eu ajudo assim um pouco aqui, outra colar, mas não consegui levar aquilo ali adiante, né? Ficar com aquilo ali. Então, por isso que eu digo que essa quarentena, ela foi muito boa para mim. Não é que eu tenho uma vida sofrida e batalhei até chegar onde eu tô, não. A minha família sempre teve condições, tá? De me ajudar em tudo. Então eu fiz todos os cursos que eu podia, que eu pensava, imaginar, estava sempre estudando, fazendo uma coisa aqui, outra acolá. Tive meus empregos e fui me identificando, né? Porque tem gente que a gente já sabe desde pequeno o que é que vai ser. A minha irmã mesmo, desde pequenininha, ela sempre foi muito criativa e fazia os cartões pra gente todo desenhado. A gente já dizia, você vai ser arquiteta, engenheira, alguma coisa do tipo. E foi dito e certo. E hoje ela faz muito sucesso, né? Na área dela, com o que ela gosta, né? Com paixão, e tá muito feliz. No meu caso, eu não sabia, desde pequena. Quando eu fui fazer fisioterapia, para você ter ideia, também não era uma coisa que eu sabia, eu quero ser fisioterapeuta. Eu não sabia nem o que era ser fisioterapeuta na época. Então, aí tinha aqueles jornaizinhos, eu ia o meu vestibular foi assim. Eu pensei em relação às matérias que tinha peso, as matérias que eu gostava. Eu gostava muito de matemática, eu gostava muito de brincar em computador, essas coisas. Então, meu primeiro vestibular, eu achei que eu ia fazer informática. Até cheguei a prestar o vestibular, a primeira parte, né? Depois, quando eu fui olhar mais profundamente o que era informática, eu vi que não era nada daquilo que eu estava pensando que era, não era brincar num computador. Eu nem fui fazer a outra etapa do vestibular, para vocês terem ideia. E tinha uma amiga minha que ia fazer fisioterapia. E ela tinha um folheto explicando direitinho, né, cada profissão, o que era, média de salários, etc. E aí eu li, olhei para aquilo ali e disse, poxa, legal, gostei muito disso aqui, né, de você reabilitar, ajudar as pessoas, né, de trabalhar um movimento. Eu sempre gostei de me movimentar. E foi daí que veio a questão, a ideia, a vontade de ser fisioterapeuta. Mas que, como eu disse, como não era uma coisa que estava dentro de mim internamente, aquela paixão de você querer ser fisioterapeuta, ela com o tempo também foi se apagando. E hoje em dia eu não sinto muita vontade de trabalhar na área da fisioterapia em si. Com Pilates, sim, né? Com movimento e tal, mas com a fisioterapia, com essa questão de reabilitação, gente, tô um pouquinho desanimada. Tanto é que por isso que eu tô estudando para um outro concurso, para uma outra área, para poder tentar estabilizar a minha vida de uma maneira melhor, tá certo? Eu tô vendo aqui pelo tempo, como eu disse, era uma história longa e o GTV só cabe 15 minutos. Eu vou ter que cancelar esse GTV e fazer a nossa segunda etapa, tá? Vou ter que fazer 2 IGTVs para vocês entenderem melhor a história, porque eu resumi aqui o máximo possível, mas não vai dar para explicar tudo como eu cheguei na Bertolini, que até agora eu nem consegui chegar na Bertolini em si, né? Então, tô explicando toda a minha trajetória. E então, voltando, eu conheci o meu marido lá na empresa, quando eu montei, que era a Renovare Saúde Inteligente. E eu vou pausar aqui, espero que vocês estejam gostando e acompanhando.
e vou entrar com outro vídeo explicando o restante da história, tá certo?